Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui com uma história de vida, vivida há pouco tempo. Tô passando por esse processo e não tá sendo fácil. Às vezes perguntamos assim, é só da parte, né? É só fazer boletim de ocorrência, só procurar direitos na justiça, que é lenta, devagar, quase parando, para quem não tem condições, né? Eu fui casada há 16 anos, tenho meus filhos com o pai do meu ex-marido, todos dele. Porém, ele bebia muito, ele bebe muito, ele é alcoólatra. E com isso, ao passar dos anos, foi me cansando. E eu ficava falando que a gente ia separar, até que a gente separou. Sendo que eu fiquei morando na casa que a gente tem durante 2 anos. Porque eu estava estudando, eu não tinha estudo. Estava estudando e fazendo curso para vigilante. E cuidando dos meus filhos. Mas chegou um momento que eu tive que sair da casa. Por quê? O alcoólatra, ele bebe. E a bebida você encontra a qualquer esquina, tá vendendo bebida. Só que para a pessoa que é alcoólatra é difícil. Por que é difícil? Porque qualquer esquina vai encontrar. E depois que bebe, bate amnésia, faz besteira e fala que não lembra. Correto? Aí, saí da casa por conta de abusos absurdos sexuais, até casada mesmo, várias vezes rolou abuso sexual dele. Depois ainda fala assim, vai lá da parte, fala que teu marido fez isso. E eu tinha muita vergonha, muita vergonha. Eu nunca, jamais tinha comentado isso com ninguém na família. E depois que separou, eu tive que explicar meus parentes, né? Por quê e o que acontecia dentro de casa. Porém, eu tenho uma filha de 12 anos. Fez 12 anos agora, inclusive não falei com ela. Ela tinha me relatado os problemas que estavam acontecendo em casa, incluindo apanhar, incluindo abusos de vários tipos, de várias formas. E eu falei assim, filha, eu vou te levar numa psicóloga e vou pedir ajuda à justiça. Mais uma vez, milhões de vezes eu pedi ajuda à justiça. E eu ia levar minha filha para pedir ajuda à justiça. Quando foi no dia 12 de março, ela me ligou e falou assim, mãe, ela pegou um celular escondido, porque o que eu comprei para ela, ele quebrou, para mim não ter contato com ela. Ele evita, ele proíbe ela de falar comigo. Então, já sabe que o caso é grave. Quando foi no dia 12, ela pegou um celular escondido, emprestado, e me ligou e falou, mãe, por favor, vem aqui em casa. E eu falei assim, não, eu tô indo trabalhar. Quando eu voltar, eu passo aí. Ela, mãe, não dá pra esperar. Você tem que vir aqui agora. Peguei uma moto, fui, destino a casa. Chegou lá, ela me contou barbaridades, sendo que tava eu e ela só, o irmão dela dentro de casa e eu e ela no portão conversando. Que isso, filha, tal, espera a mãe voltar do trabalho, que quando eu voltar eu vou te pegar para você ficar comigo em casa e nós vamos correr atrás disso, né? Vamos pedir ajuda psicóloga, vamos num lugar que atende criança, tal, e vamos resolver isso de uma vez por todas. O bendito chega bêbado, me bate. Eu poderia me defender? Sim, poderia. Eu sou segurança, eu estava com equipamento de segurança na cintura, na bolsinha,
Mas eu não me defendi confiando em quê? Na bendita justiça. Ah, mas você fez o boletim de ocorrência? Sim. Foi no IML? Sim. Fui no médico? Sim. E nada. Isso foi dia 12 de março. Quando chegou no dia 17, eu fiquei desesperada e fiz um boletim falando da minha filha. Porque eu não consigo falar com ela. Se eu ligar pro celular dele, ele nem atende. Se eu ligar pro meu filho, eu tô proibida de ligar pro celular do meu filho. Ele não pode me dar informações. Meu filho tem 16 anos. Esse caso é em Xerém, Duque de Caxias. Então fica muito complicado quando você procura a justiça e a justiça te fecha as portas, como sempre fechou para mim. Até uma vez, antes de eu sair de casa, eu botei meus filhos no meu carro e pedi ajuda. Falei com o pessoal da justiça, assistente social, tal, as crianças falaram também. E a saída que eles me deram era ir pro abrigo com meus filhos. Eles iam esconder meu carro, pegar todos os celulares, dar para minha mãe, deixar guardado e escondido, e eu e meus filhos teria que ir pro abrigo. Aí me fala, hoje a data que é, né, é dia 10, dia 11, dia 11 já, que já tô gravando de madrugada. Isso foi no dia 12 do mês passado, hoje é dia 10, já tá fazendo quase um mês. Eu não escuto a voz da minha filha, eu não sei da minha filha, não sei. Eu não sei se ela tá bem, se ela tá mal, se ela continua sofrendo os abusos que sofria. Ah, mas você foi na delegacia? Sim. Foi no conselho tutelar? Sim. Procurou a justiça? Sim. Mas eles têm o tempo deles. Enquanto isso, a gente fica Deus dará, sabe? A gente não sabe o que fazer, para onde correr. E outra, quando eu saí de casa, ele ficou com tudo. E quando ele me batia naquela casa ali no dia 12, ele me amarrou numa corda de cavalo. Ele entornou cerveja dentro do meu nariz para me afogar. Ele me deitou no chão e jogou muita cerveja no meu nariz. Eu tava com roupa de trabalho, ele rasgou a minha roupa toda, inteira. E repetia várias vezes que eu não tenho direito a nada, que nada ali é meu, nada é meu, nada é meu, nada é meu. E tá lá com as crianças e eu proibida de falar com as crianças, né? E agora eu tenho uma medida protetiva, né? E eu não posso ir no portão, posso ser agredida de novo, eu não posso falar com a minha filha nem por telefone. Aí bate aquele desespero, aquela angústia, por quê? A gente sente, é uma criança. Meu filho tem 16 anos, está dirigindo pela rua de Xerém, até mesmo rodoviária ele está pegando. Meu filho foi obrigado a parar de estudar e treinar, porque comigo ele estudava e treinava. Ele foi obrigado a parar de estudar e treinar, porque ele tem que ficar em casa cuidando da casa ou trabalhando com o pai, que, segundo eu sei, não paga ele, porque ele tem que trabalhar, que mora no mesmo teto que o pai. Sendo que a casa é nossa, né? Pela lei é dividida, mas pela lei desse homem agressor é tudo dele, só dele, de mais ninguém, entende? Então, resumindo, não tenho nada, a gente conquistou casa, 2 casas inclusive, uma delas a mãe dele falou que não é nossa, então tudo bem.
mas a casa que a gente construiu em Xerém. Ele bate no peito falando que eu não tenho direito a nada, nada, nada. Me amarrou numa corda, me bateu, me machucou, minha roupa rasgada ficou lavada de sangue. Tá aqui. No dia 17, eu fiz o boletim de ocorrência sobre a Flávia, minha filha, que tem 12 anos, que fez 12 anos, eu nem vi, nem falei com ela. No dia 13, foi agressão, corpo de delito e etc. Hoje é dia 10, né? E a justiça até agora, nenhuma mensagem. Se eu ligar, eu sou debochada, eu sou zombada. E não consigo falar com a minha filha de jeito, maneira nenhuma. E eu não posso ir lá, porque Xerém é fechado. Se eu entrar em Xerém, ele vai saber que eu tô ali. Ele vai me agredir de novo. Ou ele vai até me matar. Entende? Então, isso são coisas que acontecem na vida da gente, que derruba a gente. Porém, a gente tenta confiar nisso aqui, ó. Que tipo assim, eu acho que depois de um mês você esperando uma resposta é muito complicado. A minha filha, sempre que eu não tô trabalhando, eu pegava ela, eu passava o dia com ela, eu dormia agarrada com ela. Inclusive, na semana que ele me agrediu, ele não estava bêbado. Eu estive lá antes, ele não estava bêbado. Entrei na casa, a gente comeu, conversei com as crianças, eu passei o dia. Eu até dormi com a Flávia, porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Nada demais, sabe? Mas, assim, quando ele viu que a Flávia estava soltando o que estava acontecendo de errado, ele simplesmente me agrediu de uma forma pior que bicho, que nem bicho a gente agride, né? Tô com hematomas ainda, dedos, porque ele me amarrou numa corda. Fiquei com as minhas costas doendo, porque ele me botou no chão sentada e ficou em cima de mim. Me afogou na cerveja e me amarrou toda numa corda de amarrar cavalo, sabe? Eu vou tentar pôr foto no vídeo, porque pra mim divulgar uma história dessa sem foto não tem graça, correto? A casa fica em Xerém, Mantiqueira, é uma casa boa, que ele bate no peito falando que é dele, sendo que eu trabalhei muito para aquela casa estar do jeito que está hoje. Tem todas as notas fiscais. Eu não abandonei lá, eu fui obrigada a sair da casa porque eu sofria abusos sexuais gravíssimos. Gravíssimos. Ah, mas por que você não foi antes na justiça? Eu fui. Ah, mas por que você não fez o boletim de ocorrência? Porque não era o que eu queria pra mim. Eu não queria simplesmente ir pra um lugar com meus filhos, ficar num abrigo. Eu tenho uma vida ativa. Eu sempre trabalhei. Um tipo de homem que fez a sapata, levantou o tijolo e o resto ficou por minha conta, entendeu? Para hoje em dia ele falar que eu não tenho nada e viver lá muito bem, por sinal, continua bebendo. Não tem habilitação não, anda por aí correndo com carro bêbado, com meus filhos dentro, boto meu filho de 11 anos para dirigir, entende? Pelas coisas que minha filha me contou, ela tá passando coisas graves, graves de verdade. É onde eu falo, cadê a justiça? Quem você procura? Aonde você vai?
se você já procurou Deus e o mundo, e todo mundo fala assim, faz um papel e fala, espera. Eu tô há quase um mês sem falar com a minha filha. Minha filha fez 12 anos e eu não falei com a minha filha. E se eu ligar, eu não consigo falar com a minha filha. Mandei mensagem para Austin Reis, Júnior Reis, tudo que é Reis, pedindo ajuda e nada, não foi respondida. Eu poderia ir lá na casa deles, que a família Reis mora em Xerém. Eu poderia ir na casa deles e explicar a situação, mas as pessoas não entendem que eu não posso entrar em Xerém. Se eu entrar em Xerém, esse agressor vai vir em cima de mim e poderá me matar, correto? É uma situação complicada e isso faz um pouquinho de parte da minha vida, é um processo que eu tô passando agora há pouco tempo, que me abalou muito, 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 muito. Tira tudo de uma pessoa, mas não tira o filho da pessoa. Não tira o filho, sabe? Fica com a casa, fica com tudo, mas um filho, você proibir uma mãe de falar no celular, oi filha, tá tudo bem? Filha, mãe te ama, como é que foi tua escola? Como é que você tá? Você pode vir me ver? Posso ir te buscar? Tá dando pra mim te buscar agora? Não tira isso de uma mãe, isso não se faz. Eu vou tentar seguir esse vídeo aqui com fotos quando eu for postar. Tem fotos de eu agredida, tem fotos de mim com o osso quebrado, que ele quebrou bêbado. Tem foto da minha pequenininha que eu morro de saudade. Tem várias fotos, porém eu não vou, como é que se diz, invadir a privacidade de ninguém, né? A não ser da minha filha, que tem 12 anos, que é minha filha, eu vou mostrar ela inteira. Mas vou botar dele também, mas dele eu vou tentar não mostrar tanto. Quem conhece a história sabe. Xerém é um lugar pequeno. É isso, gente. Peço que orem por mim. Tô na minha luta trabalhando, iniciando esse canal, que vai ser notícias e filmes e histórias. Essa história não é de ninguém, é minha. É minha, real, real, real. É uma história que onde eu procuro a justiça fecha a porta. Onde eu procuro as pessoas fecham a porta. Talvez por medo dele, por ele ser grande, agressor, ameaçador. Eu sou uma simples mulher que, né, criei meus filhos ali e em um certo momento eu tive que sair para preservar minha vida. E é isso. Orem por mim. Espero que essa fase passe logo. Tô doida pra ver minha filha, doida. Doida pra escutar a vozinha dela. E as coisas que ela me contou foram muito graves, muito graves. Não sei se ela tá bem, não sei se ela ainda tá passando por essas coisas. É isso. Esperar a abençoada justiça agir. Porque quem sou eu pra fazer alguma coisa, né? Esperar, confiar em Deus, esperar no Senhor, que tudo tem seu tempo, né? E eu sei que impune isso não vai ficar. Mas lembrando que aquela casa foi eu que coloquei no suor, lembrando que até pela justiça eu tenho direito, não é o que ele falou que acaba com o meu direito. E lembrando que não se faz isso. Você não pode proibir uma mãe de falar com o filho, um filho de falar com a mãe.
Eu comprei um celular para mim e para minha filha. Ele quebrou o dela para ela não falar comigo. Eu não posso ligar pro celular dele ou do meu filho que eu não consigo falar com ela, nem com meu filho. Ele simplesmente proibiu as crianças de falar comigo. Você acha que isso é coisa de sujeito homem? Ser casado 16 anos com uma mulher, tomar tudo e bater no peito que falar que é seu? Tomar tudo que vocês conquistaram junto, viraram massa junto, carregaram o barro junto, carregou um monte de coisa junto, comprou um monte de coisa junto. Depois você simplesmente fala assim, é tudo meu. E o ponto mais forte dessa história é que eu saí por abuso. Porque eu me separei. Mas quando eu acordava, ele estava lá em cima de mim. Entende? Quem vê cara não vê coração. Entendeu? Estou com uma dívida na Light imensa por conta dessa casa que a gente morava, que a gente construiu e foi morar. Estou com uma dívida imensa. E eu tive que sair da casa onde ele mora hoje, com um gato muito bem feito e que não dá em nada, com umas crianças que você tá vendo que tá dando errado, um menino dirigindo, um pai completamente alcoólatra e uma criança de 12 anos passando sei lá o quê. Porque quando a justiça decidir pegar minha filha, se ela ainda estiver viva, né, pelo risco que ela corre de vida ela tá correndo. Eu espero que ela esteja bem. Eu espero que ele não tenha feito maldades com ela, além do que ela me contou. Porque ela me contou. Ela me contou muita coisa grave. Então, é isso. Esse é um pedacinho da minha história. Tô passando um processo que dói muito. Tô com muita saudade da minha filha. Porém, quem tem dinheiro compra, né, os seus serviços. Quem não tem vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência que vai ficar por isso mesmo. Se eu tivesse dinheiro, eu botava um advogado e já estava tudo resolvido, né? Mas como eu não tenho, é defensoria pública, conselho tutelar, delegacia para fazer BO, que no final das contas dá em nada. O tempo passa e não dá em nada. Vai fazer um mês que eu não escuto a voz da minha filha. Imagina você como pai ou mãe ficar um mês sem pegar o telefone e falar: alô, filho, tá tudo bem? Filha, tá tudo bem? Eu te amo. Eu tô em tal lugar trabalhando. Como é que foi a sua escola? Eu tô em casa. Quer vir ficar comigo? É isso. Talvez até de repente apareça alguém que possa e que queira ajudar. Esse fato ocorre em Xerém, Duque de Caxias, tá? É uma situação bem grave, podendo levar a óbito pessoas inocentes, crianças, pessoas da rua também, pelo fato dele não ter habilitação e estar dirigindo bebadaço por aí, normalmente, entendeu? Eu sei porque eu fui 16 anos casada e eu passei muito perrengue na minha vida, muito. De pedir pelo amor de Deus, de prometer pra mim mesmo que eu não ia andar naquele carro. Era muito complicado isso. Enfim, essa é a minha história. Depois eu conto pra vocês o que aconteceu sobre o meu boletim de ocorrência, minha medida protetiva,
que ele foi chamado, mas até então não sei de nada. E sobre a Flávia, que é uma criança de 12 anos, que me contou coisas absurdas, que com certeza a própria sociedade